suas vidas, amém? Meu desejo nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus possa falar através dos meus lábios, e que esta palavra, de alguma forma, possa te direcionar até Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, amém? Eu tenho um tema muito solene para falar com todos vocês nesta manhã. Como vocês observaram, o título dessa mensagem diz: Achados em Falta. E a base dessa mensagem está no capítulo 5 de Daniel. Se os irmãos tiverem oportunidade, podem abrir as suas Bíblias nesse capítulo, neste momento. E nessa situação, nós encontramos um momento mais crucial desse capítulo, onde uma mão misteriosa se levanta em uma parede e escreve aquelas duras palavras. Você se lembra? Mene, mene, tekel, ufarsim. Para que você entenda o contexto dessa história, é preciso que nós voltemos ao tempo. Nunca foi da vontade de Deus que o seu povo fosse governado por um rei. Mas devido Israel observar as outras nações e perceber que todos tinham um rei, começaram a clamar a Deus e pedir a Deus que lhes desse um rei. Vocês se lembram qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Logo após a morte de Saul, um outro homem ocupa a posição como o segundo rei de Israel. Você se lembra quem foi esse homem? Davi. Muito tempo depois, ao final da jornada de Davi, mais um rei se levanta. Vocês se lembram qual era esse rei? Seu filho, Salomão. A partir daí, começa o desenrolar da nossa história. Na morte de Salomão, vocês se lembram o que acontece? Pela primeira vez na história, há uma divisão entre as 12 tribos de Israel. Então você tem como sucessor legítimo ao trono o filho de Salomão, Roboão, e o concorrente, Jeroboão. E ali há uma divisão das tribos, sendo que você tem 10 tribos ao norte, com capital em Samaria, e 2 tribos ao sul, com capital em Jerusalém. Muito tempo depois, essas 10 tribos ao norte se permitem misturar com o mundo e com a idolatria. E mais precisamente no ano 722 a.C., Deus permite que essas 10 tribos fossem entregues à mão de um povo inimigo, os assírios. E nesse ano, essa tribo é completamente exterminada, restando apenas 2 tribos ao sul. Uma delas, Judá. E por que essa tribo não poderia ser exterminada? Vocês se lembram? Era dali que viria quem? O Messias. Mas, passado algum tempo, essas 2 tribos também se misturam com o mundo. Permite que alguns costumes tomem conta do povo. E Deus, mais uma vez, permite que o seu povo fosse entregue a um outro povo inimigo. Vocês se lembram qual era esse povo? Os babilônios. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Aconteceu uma profecia e ela indicava que o povo seria exilado. Durante quantos anos? Vocês se lembram? Abram suas Bíblias, livro de Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Diz assim: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia. Quanto tempo? Quanto tempo? 70 anos. Olha só o que diz no próximo verso, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E é da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Amém? Nós temos mais uma profecia. Deus, através do seu profeta, indicou que, devido à situação do povo, eles seriam entregues a uma outra nação. Mas Deus não deixa o seu povo desamparado.
Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, por gentileza. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Aqui diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis. Grave bem essa próxima frase: para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Volte 2 versículos. Isaías 44, versos 27 a 28. 2 versículos antes, diz assim, olha só: quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. O que Deus promete nesse capítulo? O que mais Ele promete? Nós estamos em Jeremias capítulo 25, ali, através do profeta, Deus manda uma mensagem: olha, devido à situação de vocês vão ser presos por um outro povo. No capítulo 45, Deus promete que haveria um libertador, e Ele levantaria esse homem. Então é chegado o momento, mas pouco tempo antes de Nabucodonosor assumir o trono, como você bem sabe, se espalhou a notícia de uma cura maravilhosa de um rei. Você se lembra o nome desse rei? Rei Ezequias. E ele pediu um sinal a Deus. Você se lembra? Ele falou: Senhor, eu preciso de um sinal. O sol iria retroceder. Quanto? Você se lembra? 10 graus. Naquele período, os babilônicos que estudavam astrologia, astronomia, eles observaram esse fenômeno e observaram que o sol, aconteceu algo fora do comum, e ouviram dizer que a causa desse episódio era devida ao Deus de Israel. Então o que acontece nesse momento? Babilônia envia uma embaixada até Jerusalém para descobrir se esse fato era realmente verdade. E nesse momento, ao invés do povo de Deus pregar o Evangelho, levar a verdade a esse povo, o que eles fazem? Descem até o santuário, até o templo, e ali eles mostram toda a sua riqueza, seu ouro, seus bens. E assim que Nabucodonosor assume o trono, a primeira coisa que vem à sua mente é: eu sei de um povo que tem muito ouro, que tem muitas riquezas. Então, no primeiro ano do mandato dele, ele vai até Jerusalém, invade a cidade. Ele invade 3 vezes a cidade de Jerusalém. A primeira aconteceu entre os anos 606 a 605 antes de Cristo. E Jerusalém estava sob o governo de um rei chamado Jeoiaquim. Pouco tempo depois, mais uma invasão, ano de 597. Seu filho estava sob o governo, o rei Joaquim. E por fim, e mais terrível, foi a última invasão, no ano de 586, sob o governo de um rei chamado Zedequias. Essa foi a pior invasão. Eles cercaram o arraial de Jerusalém, e era uma grande estratégia de guerra naquela época, pois, tendo cercado seus inimigos, eles não conseguiam ter acesso ao alimento. Eles não conseguiam receber, não conseguiam sair da cidade, até que as pessoas começaram a morrer. Então os filhos do rei, juntamente com ele, têm um plano: nós vamos fugir. E na tentativa de fugir, eles são pegos. Os filhos dele são assassinados diante da sua presença, e ele tem os seus olhos vazados e é levado cativo para a Babilônia. Assim é o desfecho dessa situação. Na primeira invasão, é importante você saber que os babilônicos levaram apenas os príncipes, os maiorais ali do povo. E entre eles estão 4 jovens que você conhece bem: Daniel e quem mais? Ananias, Misael e Azarias. Esses foram os 4 jovens. Daniel tinha cerca de 18 anos quando ele foi levado para a Babilônia.
Era apenas um menino. Então eles percorrem uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros, uma viagem difícil. Talvez muitas coisas passaram pela mente de Daniel nesse momento. E ao chegar lá, eles compõem um salmo. Abra sua Bíblia, salmo de número 137. Gostaria de ler esse salmo com vocês. 137. Aqui diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um de nossos cânticos de Sião. O que eles disseram para esses homens? Nós cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus aqui em terra estranha, longe do santuário, longe do templo? De forma alguma, nunca faremos isso. E tem mais: nós estamos aqui, mas você precisa saber de algo. Nós temos um tempo determinado para estar aqui nessa terra, 70 anos, e Deus promete que levantaria um homem. Nós não o conhecemos ainda, mas sabemos o seu nome, Ciro. E no tempo determinado ele virá e nos libertará das vossas mãos. Eu gostaria de ressaltar um detalhe desse salmo. No verso 1 diz assim: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, e lembrávamos nós de Sião. Aqui fala de rios. Vocês se lembram qual eram os rios que cercavam a cidade de Babilônia? Alguém se lembra qual era o nome dos rios? Rio Tigre, Rio Eufrates. Babilônia estava localizada numa região que se chamava Mesopotâmia. E esse nome, ele propriamente indica que é uma terra que está entre rios. E é exatamente assim que ela estava localizada, a cidade de Babilônia. Era um quadrado perfeito. Ali diz que a cidade ela tinha exatos 24 quilômetros de comprimento em cada lado. Ou seja, 96 quilômetros de perímetro total. Nessa cidade existiam muros de cerca de 60 a 90 metros de altura, 25 metros de largura, com uma área construída de mais de 570 quilômetros. Existiam muitas coisas ali, era um grande império. Provisão de alimentos e água, principalmente porque o rio Eufrates cortava o centro da cidade. Mas ali eles tinham mantimento para mais de 20 anos. Porque uma das grandes estratégias de guerra, como nós comentamos, era quando seus inimigos vinham e cercavam a cidade. Então, para evitar que isso acontecesse, eles criaram um verdadeiro império. Não somente pelo fato de derrotar os seus inimigos, mas porque eles estavam muito bem preparados dentro da sua própria cidade. E aquela cidade era simplesmente invencível. Nada podia abater essa cidade. O que você precisa saber sobre isso? Logo após, Deus levanta um homem chamado Ciro. Daniel, que era um garoto de apenas 18 anos, passado o tempo do cumprimento da profecia, agora ele está com cerca de 88 anos. E nesse momento da história a profecia se cumpre. Deus levanta esse homem chamado Ciro. E ele tem uma grande ideia, e a sua ideia é colocada em prática. Ele sabia que por meios convencionais de guerra ele jamais venceria a Babilônia. Nesse momento ele arma um plano de desviar o curso do rio Eufrates, para que ele não chegasse até a cidade de Babilônia. E de fato ele fez, ele realizou esse plano, foi bem sucedido, e à medida com que o rio foi baixando, ele e seus soldados e toda a sua tropa conseguem acessar a cidade pelo leito do rio. E os portões, que deveriam estar fechados, trancados, agora estão abertos.
estão escancarados, exatamente como o profeta Isaías, no capítulo 45, disse que aconteceria. Vocês se lembram? Eu irei adiante de ti, eu abrirei as portas, e elas não se fecharão. Nesse momento, Belsazar, que era neto do rei Nabucodonosor, estava dando uma grande festa para cerca de 1000 pessoas. E você sabe muito bem que uma pessoa que tem poder aquisitivo para dar uma festa para cerca de 1000 pessoas, ele quer impressionar, ele quer fazer bonito. E de fato foi uma grande festa, muita bebida, muita orgia, música, e eles estavam ali nesse clima. Essa era a circunstância em que eles se encontravam. E no ápice da festa, o rei, já bêbado, tem uma ideia: eu quero beber o vinho junto com os meus convidados nos vasos sagrados do povo de Israel. Nós dominamos essa nação, eu faço questão, é um capricho meu. E manda os seus súditos irem até o templo e pegarem todos esses utensílios, esses vasos, essas taças, e ali começa a profanar aquilo que era usado para o serviço sagrado a Deus. Nesse exato momento, quando a orgia estava no seu ápice, uma mão misteriosa, voltamos ao princípio da nossa mensagem, se estende em uma parede e escreve aquelas tão duras palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Rapidamente houve uma comoção ali naquele local, as pessoas ficaram espantadas e rapidamente procuraram os sábios ali do rei para que pudessem decifrar o que estava escrito naquela parede. Mas para a surpresa de todos, ninguém havia ali que pudesse decifrar. Neste momento, nessa confusão, a mãe de Belsazar chega para ele e diz: olha, meu filho, nos tempos do seu avô existia um homem, o nome dele era Daniel. Ele era capaz de decifrar sinais, de interpretar sonhos. Chame ele aqui, tenho certeza que ele será capaz de decifrar o que está escrito nessa parede. Belsazar treme nesse momento. É mandado chamar então Daniel. No momento em que Daniel chega à sala e ele olha aquele escrito, rapidamente começa a decifrar. E olha para Belsazar e diz: olha, as palavras que estão escritas nesse livro, nessa parede, elas são para você. Daniel capítulo 5, por gentileza. Essas palavras foram ditas diretamente de Deus para você. E a interpretação desta palavra quer dizer o seguinte: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado você foi na balança e achado em falta. E tem mais: o teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e aos persas. Estando ainda Daniel falando essas palavras ao rei, Ciro já estava dentro da cidade de Babilônia e já havia tomado a cidade. E naquele momento, quando ele terminava as suas palavras, Ciro invade o local da festa, e ali subjuga todos, e o rei é morto naquela mesma noite, e o seu trono é entregue aos medos e aos persas. O que eu quero que você subtraia dessa história? Pesado foste na balança e achado em falta. Essa foi a sentença para o rei. Por que eu estou lhe contando essa história? Como você bem sabe, ao fim da profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E no cumprimento final dessa promessa, chegamos a que ano? Vocês se lembram? 22 de outubro de 1844. O que aconteceu nesse ano? Existe um homem levantado por Deus, Guilherme Miller. Durante 8 anos, esse homem estudou as profecias de Daniel, de Apocalipse, porque ele entendia que essa profecia se tratava do fim e que Jesus voltaria. Ele estava certo quanto à data, mas errado quanto ao evento. Jesus não voltou. Houve um grande desapontamento. O que acontecia nesse momento?
estava acontecendo uma importante mudança em relação ao trabalho de Jesus no santuário. Ele estava entrando agora do lugar santo para o Santíssimo. Você se lembra bem do que acontece nesse momento? Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Do que estamos falando? Do juízo de Deus. Daniel, capítulo 7, verso 10 diz: e assentou-se o juiz, e abriram seus livros. Um hino muito conhecido do nosso hinário tem essa mesma letra. E ao final, ele faz uma pergunta: quem poderá subsistir? Essa mesma pergunta eu direciono para vocês. O juiz se assentou e abriram seus livros. Será que algum de nós, quando o nosso nome for passado, poderemos subsistir? Será que estaremos em pé diante de Deus naquele dia e considerados justos? Dentro das profecias, nós temos um grande privilégio e honra de sermos privilegiados por Deus, porque Deus nos desvendou e nos abriu e nos revelou toda a verdade. Agora eu pergunto para vocês: do que vale ter o conhecimento de toda a verdade e não viver? Do que vale? Do que vale ter todo o conhecimento da verdade, mas nem sequer se interessar por ela? Quantos livros tem em sua casa? A Bíblia, quantas vezes você abre a Bíblia e tem a curiosidade de abrir o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, quando o anjo chega para Daniel e fala: olha, eu sei que você está preocupado com essa cena, mas sela as palavras desse livro, porque elas não são para o seu tempo, elas são para o tempo do fim. Em que momento da história você acha que nós estamos? Qual momento você acha que nós estamos vendo? Você tem lido as notícias? Você tem ouvido o que tem acontecido no mundo? Você está observando atentamente o que está acontecendo? Todos os dias chegam notícias ruins. Você não tem tempo de digerir uma notícia ruim. Quando é no outro dia, chega outra. Você sabe muito bem, essa semana tivemos vários episódios. Pessoas entrando em escolas, em creches, matando crianças. Por outro lado, no mundo, quando você liga o noticiário, o que você vê? Guerras, conflito entre as nações, sem motivo algum. Por que isso está acontecendo? Você tem a resposta? Talvez você não tenha, mas a Bíblia tem. Todas essas coisas são sinal do fim. Mas a pergunta fica: de que adianta conhecer a verdade e não viver a verdade? Deus nos abriu a verdade sobre todas as coisas, sobre a sua lei. Deus nos abriu a verdade sobre o conhecimento de uma alimentação mais saudável, porque nós somos templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz muito claro: aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Nós temos conhecimento sobre o vestuário, tanto para homens quanto para mulheres, e simplesmente parece que nós ignoramos essas verdades. Talvez você está na classe de pessoas que são daquela religião que diz assim: eu acho que não tem nada a ver. Já ouviram alguém falando isso? Você prega uma mensagem para a pessoa olha para você e fala: eu acho que isso não tem nada a ver. Houve uma visão sobre uma classe de perdidos. Nessa classe de perdidos, a profetisa identificava que essas pessoas estavam chorando amargamente. Elas estavam perdidas, eternamente perdidas. O termo usado na sua carta diz: eles pululavam de tristeza, rangiam seus dentes. Você sabe por quê? Não era só pelo fato de estarem perdidos. Essa classe de pessoas que ela viu eram pessoas que tinham mergulhado muito fundo no conhecimento da verdade. Mas o que fizeram com essa verdade? Jogaram fora. Preferiram seguir os seus caminhos. Então, muitas pessoas estão na religião do achismo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que vestuário não tem nada a ver. Eu nasci nesta igreja e de anos para cá eu não reconheço mais a minha igreja. Eu não sei mais quem são. A nossa igreja não tem mais identidade.
Tudo que pregávamos, tudo que os nossos pioneiros da fé pregavam, está caindo por terra. Tem pessoas que falam, não, esse negócio de vestuário não tem nada a ver. Então pensa comigo, você está numa rua escura, são meia-noite, e você se depara sozinho com um homem, mal encarado, calças largas, touca, blusa. O que você vai pensar dessa pessoa? Você acha que essa é uma pessoa de bem? Pois saibam que o vestuário diz muito sobre quem você é. Nós temos uma identidade. Você carrega o nome de cristão, mas você não quer se vestir como cristão. Você diz que pertence a Deus, mas você não quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a sua vontade. Por isso eu te digo, um dia Jesus passará o nome de cada um de nós que estamos aqui e todas as pessoas do mundo. E Ele passará por nomes pelos quais Ele dirá: esta pessoa, levar ela para o céu, isso não tem nada a ver. Sabe por que Ele dirá isso? Eu ordenei claramente para essa pessoa, eu lhe dei as minhas leis, eu lhe dei expressas ordens para que fizesse tais coisas, para que fizesse a minha vontade, mas eles preferiram seguir os seus caminhos. Posso falar uma coisa para vocês? Deus não pode colocar em risco o céu e levar pessoas para lá, pessoas das quais não estão dispostas a submeter a sua vontade à vontade de Deus. É assim que funciona. Nós não podemos questionar a vontade de Deus. Então, peraí, irmão, você está me dizendo que salvação, então, é sobre vestuário? Salvação é sobre coisas? Salvação é sobre alimento? Não, eu não estou pregando isso. Salvação não é sobre alimentação. Salvação não é sobre vestuário, não é sobre a lei. Salvação não é sobre o fruto. Estava no jardim do Éden, Adão e Eva. Deus falou: olha, você tem todas essas árvores pelas quais você pode se alimentar, mas existe uma que você não deve nem tocar. Salvação não é sobre as coisas, não era sobre o fruto, mas era sobre a obediência. Simples assim. Deus manda e você obedece. Você pode escolher o seu caminho, mas Deus diz em Deuteronômio: hoje eu tenho proposto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele sugere: escolha, pois, a vida para que vivas. É simples. Deus te deu o livre-arbítrio. Você tem a oportunidade hoje de escolher a quem você vai servir: a Deus ou a Satanás. É você que escolhe. Salvação é sobre Jesus. Estamos num final de semana onde o mundo cristão está comemorando a Páscoa. Mas afinal de contas eu te pergunto: o que é a Páscoa? O que significa isso? Para você é um mero feriado onde você compra ovos de Páscoa e leva para os seus filhos? Você tem meditado no real significado da Páscoa? A Páscoa é sobre um Salvador que desce ao mundo, que deixa tudo para trás, onde Ele é açoitado, cuspiram em seu rosto, bateram em sua face. Ele é escarnecido, humilhado, até o último ponto, onde ser humano algum pode imaginar. Ele deixa tudo para trás, por amor a você. A pergunta que eu deixo para os irmãos é: o que você está disposto a deixar com Jesus? Nós cantamos muito um hino nos momentos de entrega a Deus: tudo entregarei. Vocês conhecem esse hino? E você diz assim para Deus: tudo eu vou deixar no altar. Eu renuncio o mundo, eu renuncio todas as coisas por amor a Jesus. Mas será que isso tem sido uma verdade na sua vida? Será que você não está sendo hipócrita consigo mesmo e com Deus? Porque muitas vezes você é cristão aqui na igreja. Quando você tira o pé aqui de dentro desse local e coloca os pés lá fora, você se esquece de quem você é. Você procura se disfarçar no meio da multidão. Você já não tem mais identidade. Se uma pessoa olha para você, ela não sabe que você é cristão. Portanto, a mensagem que eu gostaria de deixar nesta manhã para todos é que Jesus disse as seguintes palavras: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me todos os dias. Se você acha que você não será capaz de seguir pelo caminho, talvez você tenha medo de se perder, não se preocupe. Isaías capítulo 30, verso 21 diz assim: e ouvireis uma voz por detrás de ti, e ela te diz: este é o caminho, andai por ele, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se fizermos isso, Deus estará conosco. Você pode ter certeza, todos os dias você ouve a voz de Deus. É uma questão de decisão, você escolhe o caminho. Ele propõe o tempo inteiro: siga por aqui. A voz vai estar diante de você todos os dias. Se você ouvir essa voz, um dia quando Jesus estiver vindo nas nuvens, Ele dirá aquelas preciosas palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde e entrai pelas portas. Amém? O meu desejo para mim e para todos os irmãos que estão aqui nesta manhã é que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos seguir o caminho reto, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Que quando Jesus passar o nosso nome, que nós possamos ser aprovados e encontrados dignos diante da presença de Deus, para que nós possamos ir com Ele e viver eternamente ao seu lado. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração para todos que estão aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.